Imaginem o som. Um estrondo tão poderoso que abala a terra, um projétil do tamanho de um homem voando pelos céus, prestes a apagar uma fortaleza do mapa. Não, isto não é um filme de ficção científica. Isto foi a realidade da Primeira Guerra Mundial. E o nome por trás deste terror era Big Bertha. Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos mergulhar nas trincheiras da história para desvendar os segredos de uma das armas mais temidas já construídas. A Big Bertha não era apenas um canhão. Era um monstro de aço e pólvora, um símbolo do poder industrial e da brutalidade da guerra moderna. Mas como é que os alemães criaram uma arma tão devastadora? E qual foi o verdadeiro impacto dela no campo de batalha? A história por trás do seu nome é tão fascinante quanto a sua capacidade de destruição. Preparem-se, porque vamos viajar no tempo até ao início do século XX. Uma era de tensões crescentes e uma corrida armamentista sem precedentes. Antes da Primeira Guerra Mundial, a Europa era um barril de pólvora. As nações construíam fortalezas maciças, especialmente ao longo das suas fronteiras. A França e a Bélgica, por exemplo, investiram fortunas em fortes de betão armado, como os de Liège e Namur. Eles acreditavam que estas estruturas eram impenetráveis, capazes de resistir a qualquer ataque de artilharia da época. E, para ser justo, eles tinham razão. Até então, o alto comando alemão sabia que, para o seu plano de invasão da França, o famoso Plano Schlieffen, funcionar, eles precisavam de passar rapidamente pela Bélgica. Mas como superar estas fortalezas impenetráveis? A artilharia de campo existente seria inútil contra tanto betão e aço. Eles precisavam de algo novo, algo gigantesco. É aqui que entra a empresa Krupp, o gigante industrial do aço da Alemanha. O governo alemão encarregou-os de uma missão aparentemente impossível: construir um morteiro de cerco móvel, capaz de disparar um projétil pesado o suficiente para esmagar os mais modernos fortes. A equipa de engenheiros da Krupp, liderada por Gustav Krupp e o seu projetista-chefe, Fritz Rausenberger, aceitou o desafio. O resultado foi o M-Gerät, ou aparelho M. Com um calibre colossal de 420 milímetros, este monstro pesava cerca de 43 toneladas. Para terem uma ideia, o diâmetro do cano era quase meio metro. Ele disparava projéteis que pesavam até 820 quilos. Imaginem um carro pequeno a ser lançado a mais de 12 quilômetros de distância. A força do impacto era tão brutal que nenhum forte da época conseguia resistir. Mas por que Big Bertha? O nome oficial era M-Gerät, mas os soldados precisavam de um apelido. A teoria mais aceite é que o nome foi uma homenagem a Bertha Krupp, a herdeira do Império Industrial Krupp e esposa de Gustav. Bertha Grande, um nome quase carinhoso para uma máquina de destruição em massa. Outra teoria sugere que era uma referência à figura imponente e forte de Bertha von Suttner, uma pacifista que, ironicamente, ganhou o Prêmio Nobel da Paz. Independentemente da origem, o nome pegou e tornou-se lendário. O batismo de fogo da Big Bertha aconteceu em agosto de 1914, durante a invasão da Bélgica. Os fortes de Liège, considerados um dos sistemas defensivos mais fortes da Europa, estavam no caminho do exército alemão. Os primeiros ataques com artilharia convencional falharam miseravelmente. Então, as Berthas foram trazidas. Transportar estas armas era uma proeza logística. Elas eram desmontadas em várias partes e transportadas por tratores a vapor em carruagens especiais. Montar uma única Bertha no local levava horas. Mas a espera valeu a pena para os alemães. Quando a primeira Big Bertha abriu fogo, o efeito foi devastador e aterrorizante. Os projéteis perfurantes de blindagem simplesmente pulverizavam as cúpulas de betão e aço. Um único tiro certeiro no paiol do Forte Longchamp, por exemplo, causou uma explosão cataclísmica que matou mais de 350 defensores instantaneamente e destruiu o forte por completo.
O efeito psicológico nos soldados belgas foi avassalador. Em poucos dias, a inexpugnável cintura de fortes de Liège caiu. O caminho para a França estava aberto. O sucesso repetiu-se em Namur, Maubeuge e Antuérpia. Onde quer que as Big Berthas aparecessem, as fortalezas caíam como castelos de cartas. A arma tornou-se um ícone da propaganda alemã, um símbolo da superioridade tecnológica do Reich. Para os aliados, tornou-se um pesadelo, a personificação do poder destrutivo da guerra industrial. Contudo, a Big Bertha não era uma arma perfeita. A sua mobilidade era extremamente limitada, tornando-a vulnerável a contra-ataques. O cano desgastava-se rapidamente devido à imensa pressão e calor gerados a cada disparo, o que exigia uma substituição frequente e cara. E à medida que a guerra evoluía de uma guerra de movimento para a estagnação das trincheiras, a sua utilidade como arma de cerco diminuiu. Tornou-se mais uma arma de terror, usada para bombardear posições fortificadas à distância. É importante não confundir a Big Bertha com outro canhão alemão famoso, o Canhão de Paris, ou Paris-Geschütz. Este era um canhão ferroviário de longo alcance, projetado para bombardear Paris a mais de 120 quilômetros de distância. Embora ambos fossem peças de artilharia impressionantes, eram armas diferentes com propósitos diferentes. A Big Bertha era um morteiro de cerco, projetado para poder de destruição a curta distância. O canhão de Paris era para terror psicológico a longa distância. Então, qual foi o legado da Big Bertha? Taticamente, ela mudou a forma como a guerra era travada. Provou que as fortalezas estáticas, a base da defesa militar durante séculos, estavam obsoletas perante a artilharia moderna. Ela acelerou a transição para uma guerra mais móvel e dinâmica, embora, ironicamente, a Primeira Guerra Mundial tenha ficado marcada pela estagnação das trincheiras. Estrategicamente, a Big Bertha foi uma poderosa ferramenta de propaganda e terror. O seu nome ecoava nos jornais e nas mentes das pessoas, tanto na Alemanha quanto nos países aliados. Ela representava o ápice da capacidade industrial aplicada à destruição, um prenúncio sombrio do que estava por vir em conflitos futuros. Após a guerra, sob os termos do Tratado de Versalhes, todas as Big Berthas foram destruídas. O monstro de aço que aterrorizou a Europa foi desmantelado, mas a sua lenda perdurou. Hoje, não resta nenhuma Big Bertha original. Tudo o que temos são fotografias, registros históricos e as cicatrizes que ela deixou na paisagem e na memória coletiva. A história da Big Bertha é um lembrete poderoso de como a tecnologia pode ser uma faca de dois gumes. A mesma genialidade da engenharia que pode construir pontes e cidades também pode criar máquinas de aniquilação. É uma lição sobre a corrida armamentista e as consequências devastadoras quando a diplomacia falha e as armas começam a falar. E por hoje é tudo. Espero que tenham gostado desta viagem ao coração da Primeira Guerra Mundial. A história da Big Bertha mostra-nos como um único avanço tecnológico pode mudar o curso da história. O que acharam? Já conheciam os detalhes sobre este canhão gigante? Deixem os vossos comentários aqui embaixo. Adoramos ler as vossas opiniões e sugestões. Se gostaram do vídeo e querem continuar a explorar os capítulos mais fascinantes da história conosco, não se esqueçam de deixar um gosto, partilhar com os amigos e, o mais importante, subscrever o canal e ativar o sininho para não perderem os próximos episódios. Muito obrigado por assistirem e até a próxima.